Hoje nós vamos simplificar o que é agente de IA. É um tema que está muito em moda, o ChatGPT já é uma realidade, fala-se muito de IA, mas como colocar isso no dia a dia? Estão surgindo novas tecnologias, protocolos que juntos estão fazendo a diferença nesse mundo de assistentes e agentes de IA. O transfundo é que eu não sou técnico, não tenho uma equipe de desenvolvimento e sozinho, com um pouco de curiosidade, eu consegui desenvolver. Então, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Ângelo, tenho mais de 20 anos aí nesse mundo de tecnologia, desde 2018 trabalhando ativamente com construção de serviços e produtos com inteligência artificial, e o que eu espero um pouquinho no dia de hoje é que vocês tenham a base desses novos termos que estão saindo e como eles se relacionam. Então, conforme eu tinha comentado, eu venho ativamente trabalhando desde 2018 com IA e posso dizer que até antes do ChatGPT eu estava naquela, será que IA existe? No Brasil, eu trabalhei numa empresa de tecnologia. Em 2018, nós criamos um Data Science Lab, contratamos uma equipe, mas a experiência que eu tive é que tudo dependia muito de desenvolvimento, de uma equipe alocada para poder fazer isso. Ganhamos hackathon, fomos para o Silicon Valley, e se você me pergunta se tivemos resultados, naquela época não. A curto prazo, a experiência que eu tive me ajudou muito a ser o que eu sou hoje. E que inovação é diferente de sustentação. E nem tudo é IA. Muitas vezes, revisão de processo, melhorias incrementais ou melhorias pontuais no dia a dia já fazem muito mais resultado do que IA. E também eu gosto de trazer o Management 3.0, porque o resultado vem de pessoas, de objetivos claros. Então, desde 2018, viver nesse mundo, pivotando, alguns resultados sim dando certo, construção de data lake, mas eu posso falar que a grande mudança veio aí em novembro de 22, sim, quando apareceu o ChatGPT. Hoje ele está no nosso dia a dia, esses conceitos de LLM que responde, os transformers que constroem frase, vem acelerando aí a adoção de IA. Mas que tudo isso foi até agora, quando chegaram os agentes de IA. Então, o que os agentes de IA fazem de tão diferente? Qual é o incrível deles? A primeira coisa, ele é sim parte dentro da inteligência artificial, ele é uma evolução, não vou entrar em micro detalhes. Você tem a parte aí de aprendizado de máquina, machine learning, dentro dele deep learning e o GenAI, que podemos falar que é o ChatGPT. E dentro desse subgrupo agora temos os agentes, tá? Mas como que ele funciona? Qual que é a dinâmica do agente comparado com o GenAI? Pensando no ChatGPT, você faz uma pergunta, ele vai lá no modelo, no Gemini, no ChatGPT, ou o que seja. Você pode ainda ter um conceito de RAG, que é criar agentes especializados, criar contexto, usa um pouco de prompt que a gente vai falar, e ele vai te trazer uma resposta. A resposta pode ser por texto, alguns casos vídeos e imagem. Qual que é a mágica do agente de IA? Você consegue fazer a entrada de diferentes informações, desde o WhatsApp, Twitter, receber e-mail, Teams, aqui eu estou colocando o Slack, e você tem uma arquitetura que orquestra tudo isso. Eu estou utilizando o N8N, é open source, depois a gente vai falar como foi esse meu aprendizado, tá? Mas pode ter um Power Automated, mas aqui no centro está o agente de IA, e ele orquestra tudo isso. Como que ele orquestra? A primeira coisa, e nós vamos falar mais para frente, são os webhooks. É ficar esperando a informação chegar, o agente trata, como que ele pode tratar? Ele vai na memória, ele cria uma memória específica para a sua interação, ele pode sim buscar um agente especializado e depois disso ele chama o seu ChatGPT ou sua LLM. E o terceiro conceito muito importante são os MCPs, que é o que permite a conectividade com outros tipos de plataforma. Envio de e-mail, agendamento, receber
informações, mandar dados para planilhas e banco de dados. E tudo isso foi feito por alguém que não é técnico. Então, aquele time de desenvolvimento que um fazia front-end, o outro fazia back-end, agora ele está dentro de uma plataforma, dentro de um workflow. Eu vou passar cada um dos conceitos, mas em linhas gerais é assim que funciona. E que a mágica não é só mais um texto, eu consigo fazer. E, de novo, eu não estou vindo com conceitos. O que eu estou mostrando aqui para vocês foi o que eu desenvolvi. É algo muito simples, dá para ter algo bem mais complexo. Mas então o meu WhatsApp, e nós vamos ver como funciona, ele chama um webhook, eu faço o tratamento, eu tenho ali o agente de IA, que vai ter a sua alma, vai ser criado para responder e chamar os eventos, devolvendo isso tanto para, nesse caso, um Google Calendar, mas também devolvendo via WhatsApp. E que essa é a mágica de agente de... Então eu vou começar pelo N8N, o meu querido, ele é um workflow de automação aí, visual, sem depender de código. Ele é uma plataforma aberta, você pode utilizar os serviços dele, ou criar local na sua máquina através de uma Docker, ou colocá-lo também num servidor que eles chamam de VPS, que é uma máquina publicada. Indiferente disso, ele tem algo visual, ele tem uma programação que você vai ligando os nodos, por isso N2N, Node to Node. O que mais? Ele permite diferentes tipos de integração, então é só colocar o API Key e vincular automaticamente, você já está logado. Ele tem sim políticas de segurança, ele é extremamente flexível. Mas como que ele funciona? Então aqui está o meu primeiro agente, algo que responde sobre dúvidas de agilidade, sobre PMO. Eu criei ele para fazer os primeiros experimentos. Então vocês conseguem ver que eu tenho o webhook de entrada, eu guardo o contato dos clientes, eu posso receber tanto mensagem por texto e fazer o tratamento, ou por voz, e a partir daí eu chamo a inteligência artificial para poder responder. Então isso ele traz uma flexibilidade incrível para você estar criando. Esse foi o meu primeiro, eu já tenho um outro que fica monitorando notícias, então ele traz e coloca e me manda por e-mail, e é assim que a gente vai evoluindo. Existem fluxos muito mais complexos. Esse é do Fazendo IA, é um cara que trouxe bastante conceito que eu aprendi, e na internet tem muito conteúdo. Outro conceito importante que é novo, pelo menos para mim, são os webhooks. Eu estava muito acostumado com API, que você tem que fazer a chamada e depois ficar buscando a informação. O webhook, ele fica escutando, ele tem ali, ele não é técnico, você mesmo consegue conectar, e para mim foi o grande gancho, a grande diferença do que eu vi nos agentes de IaaS. Ele fica esperando as informações, ele consegue integrar com todos os tipos aí de plataforma que tem serviço publicado, e traz muita autonomia para você criar automatizações e chamar o agente de IA, ou seja, agora eu ligo qualquer tipo de evento dentro do meu chat GPT, sem depender de uma equipe totalmente técnica. E o terceiro conceito que a gente vai ver agora são os protocolos MCPs. É algo super recente, foi criado pela Anthropic em novembro de 2024, e ele normatizou como fazer a conexão dos agentes com as LLMs, sem depender de novo de desenvolvimento. Ele é um protocolo agora estandarizado, ele permite, indiferente de que você está conectando, poder fazer isso de maneira transparente. Então são três conceitos que viabilizam os agentes de IA: webhooks, o workflow, sim, que você liga tudo isso através dos protocolos MCPs. E o grande incrível disso é que essa conexão é feita por texto. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês o como que eu liguei tudo isso, o como a gente vai usando prompts e as chamadas para que esse protocolo faça as ações de ponta a ponta. De prompt engineer é algo que a gente usa no dia a dia com o ChatGPT, mas em agentes de IA ele é super poderoso. Ele sim melhora a resposta da LLM, ela pode ser customizada conforme a sua necessidade, de novo, não precisa de uma equipe técnica. Mas como que isso funciona dentro do agente de IA? E aqui vocês estão vendo o código mesmo, a programação. Do lado esquerdo está o agente de IA, ele está conectado com o Gemini, ele também tem uma memória, e com os serviços MCP de agendar, consultar e deletar do Google Calendar. Sim? Eu deixei claro qual é a função que ele tem que ter de responder sobre os temas de tecnologia dentro da minha área de domínio,
e também as regras que ele deve estar fazendo. Então, onde você vê ali o agendar, basicamente ele chama o serviço do Google e faz o agendamento se ele passou pelas regras que eu acabei construindo. Então, aqui está a magia do agente de IA. E ele vai interagindo conforme a pessoa vai respondendo. Eu coloco ali um temporizador para poder juntar as mensagens, eu também vou direcionando o que ele pode responder ou não, mas no final, através do MCP, ele consegue orquestrar todos os serviços. Último, esse aqui é um plus, a parte de RAG ele é indiferente do agente, é o Retrieval Argument Generation, ou seja, você especializando a LLM para o seu domínio de contexto. Nesse gráfico ao lado direito você consegue ver a assertividade comparada de uma LLM comum para um RAG. Sim, ele evita alucinação, ele começa a trazer informações mais atualizadas dentro do seu domínio. Aqui é um caso que foi real, é da Thomson Reuters, não posso trazer muitos detalhes, mas a equipe de Prime Sustain, que é um serviço diferenciado de não só de suporte, mas de atendimento à operação do cliente, nós tínhamos uma base de conhecimento, essa base de conhecimento ela é ingerida dentro da LLM e antes de chamar a resposta, ele vai nessa base. Então você consegue criar um contexto muito mais inteligente. Com isso, você depois pode chamar o WhatsApp, você pode chamar outras coisas. E um exemplo para suporte é os tickets que são encerrados, as melhores respostas. Você pode gerar um arquivo, uma base de conhecimento, colocar ele dentro do RAG para que as respostas sejam feitas dentro do contexto do qual você trabalha, assim trazendo mais assertividade. Então em linhas gerais, todos esses conceitos acabam fazendo o agente de maneira diferenciada. O que eu tentei com esse vídeo foi simplificar o que são os agentes de IAs, mostrando de maneira prática como uma pessoa não técnica aplicou diferentes conhecimentos de LLM, utilizando um workflow de automatização que é o N8N, falamos de webhooks, de RAG, de Prompt Engineer, de MCP, e como tudo isso acaba sendo integrado para gerar um agente de IA. E como que foi esse meu Learning Path? Como que eu trabalhei para conseguir chegar a isso? Então, o passo 1, primeiro, é abraçar a mudança, ter um mindset construtivo, saber que assim faz a diferença, que ela é o futuro da automatização. Então, comecei utilizando o ChatGPT, conceitos de Prompt Engineer, sobre o que é o GNA. Depois, processamento de informação, saber organizar a base de conhecimento, fazer o tratamento das informações e saber o conceito de serviços ou como poder chamar, gerar o API CAI. O Python ele ajuda em alguns momentos para poder fazer tratamento das informações, mas ele não é mandatório. Você pode usar um Power Automate, o próprio N8N. E eu ainda estou chegando nesse passo 4, tenho os meus agentes básicos e que tem um mundo muito maior a ser feito. Eu gosto de falar que a tecnologia é só uma parte, gestão de portfólio, tá junto com o negócio, garantir que o time saiba para onde a gente está indo e propiciar um ambiente sano para isso é o que faz a diferença. Eu deixo o Nathan, que foi uma pessoa que me ajudou muito, ele tem muito conteúdo, tem cursos também na Udemy, o LinkedIn Learning também permite bastante coisa, e que seja o primeiro passo de vocês aí nesse mundo de automação. Para quem chegou até aqui, eu tentei de maneira bem simples e direta trazer conceitos novos, importantes, para poder ajudar nesse caminho de IA. Agentes de IA é um passo aí bem interessante, e deixar aquela provocação de transformar esse conhecimento em ação. Tá? Eu deixo os meus contatos, gustavoangelo.com.br. Esse PPT com todo o conteúdo está disponível, é só entrar lá e baixar. Meus contatos no LinkedIn. Quem está começando, tiver alguma dúvida, fica à vontade de me procurar e que seja um sparkling, uma pequena fagulha para que vocês façam a diferença.